A cidade de Elysium, um nome irônico para um lugar que perderia o sentido da paz, ficava isolada entre montanhas e vales enevoados, onde o amanhecer parecia sempre um pouco atrasado e o entardecer vinha cedo demais. Nada de extraordinário acontecia ali, até que, em uma madrugada de outono, todos os seus 32 mil habitantes acordaram ao mesmo tempo. O motivo: o mesmo sonho. No início, ninguém percebeu o que realmente havia acontecido. As pessoas apenas sentiram uma estranha inquietação, uma névoa na mente. Mas ao longo do dia, começaram os relatos. Nas filas de padarias, nas redes sociais, nas conversas abafadas nos ônibus e nas escolas. Todos haviam sonhado com o mesmo cenário. Um céu que se abria em fendas de luz, e de dentro delas surgia um cordeiro gigante, coberto por uma luz branca intensa, mas com olhos humanos, tristes, profundos e julgadores. Quando o cordeiro abria a boca, não saía som, apenas uma claridade que doía. E então, o sonho terminava com um som distante de trombetas e o despertar abrupto, sempre às 3h33 da manhã. No primeiro dia, o fenômeno foi tratado como coincidência, uma dessas anomalias psicológicas que logo desapareceriam. Mas o segundo dia veio, e o mesmo sonho se repetiu. E no terceiro, e no quarto, e por 7 noites consecutivas, ninguém dormiu em paz. O medo começou a tomar forma de histeria coletiva. Os médicos da cidade, sobrecarregados, começaram a registrar padrões. Nenhum dos pacientes apresentava sinais de distúrbios do sono típicos. As ondas cerebrais, analisadas por aparelhos simples do hospital local, mostravam um pico idêntico de atividade às 3h33, como se todos compartilhassem uma mesma frequência. A imprensa regional começou a investigar. Repórteres chegaram com câmeras e microfones, mas acabaram também presas ao mistério. Ao dormirem, sonharam o mesmo sonho. Um jornalista local, Eduardo Prates, escreveu em sua coluna: "Há algo na mente coletiva desta cidade. Um chamado que não vem de dentro, mas de cima. Um cordeiro que nos observa como se estivéssemos sendo pesados, um a um." Enquanto isso, padres, pastores e até ateus começaram a debater o significado do símbolo. Para uns era um sinal divino, uma mensagem de arrependimento antes de um evento maior. Para outros, um vírus onírico, uma infecção psicológica coletiva, talvez fruto de algum experimento ou contaminação ambiental. O prefeito Arthur Menezes tentou manter a calma da população. Declarou que tudo não passava de um fenômeno cultural. Mas suas próprias olheiras denunciavam que também não estava dormindo bem. A cada noite, as ruas de Elysium ficavam mais vazias. Os bares fecharam mais cedo. As escolas suspenderam aulas. Pessoas começaram a evitar o sono, enchendo-se de café e remédios. Mas havia algo ainda mais perturbador. Alguns habitantes começaram a afirmar que, ao olharem para o céu, mesmo acordados, podiam ver uma linha tênue de luz cortando o horizonte, como se o sonho estivesse tentando se infiltrar na realidade. Uma idosa, Dona Clarice, uma das primeiras a falar publicamente sobre isso, disse em uma entrevista: "Não é um sonho, é um aviso. O cordeiro está rasgando o céu, e quando ele terminar, o que sobrar de nós será julgado." No entanto, ninguém quis acreditar completamente. Pelo menos não ainda. O medo até então ainda podia ser explicado. Mas o que ninguém percebeu é que o verdadeiro horror estava apenas começando. Pois naquela mesma noite, o sonho se repetiria. Só que agora, o cordeiro se aproximaria um pouco mais. E no instante em que ele erguesse a cabeça e encarasse diretamente cada um dos sonhadores, uma frase ecoaria no subconsciente coletivo da cidade: "O sono é a porta, e a porta está se abrindo." E assim Elysium acordou novamente às 3h33, em pânico, gritando o mesmo nome, o mesmo símbolo, o mesmo terror. O cordeiro não era mais apenas uma visão. Ele estava vindo. Na 8ª noite consecutiva de pesadelos idênticos, Elysium já não era a mesma. As ruas estavam desertas após o pôr do sol, e o som dos sinos da igreja, que antes marcava o meio-dia, agora ecoava nas madrugadas como se quisessem espantar algo invisível. A cidade vivia à beira do colapso. O governo estadual enviou especialistas em neurociência, psicologia coletiva e religião comparada para tentar entender o que estava acontecendo. Entre eles estava a doutora Helena Duarte, neurocientista renomada,
por seus estudos sobre sincronia cerebral. Helena chegou a Elysium acreditando que encontraria uma explicação lógica. Sonhos compartilhados são impossíveis, dissera à imprensa. O que temos aqui é um caso de contágio mental. As pessoas acreditam que estão sonhando o mesmo sonho, porque o descrevem umas às outras. Mas, na manhã seguinte à sua primeira noite na cidade, Helena acordou às 3h33 da manhã, com lágrimas nos olhos e as mãos trêmulas. Ela também havia sonhado com o cordeiro. Ele olhou para mim, escreveu em seu diário de campo, mas não era apenas um sonho. Eu senti que ele me reconhecia. O fenômeno ganhou proporções nacionais. Canais de televisão exibiam imagens da cidade com manchetes sensacionalistas. O Cordeiro de Elysium, delírio coletivo ou sinal divino. Todos sonham igual. O mistério do Cordeiro que fala sem voz. Enquanto isso, na igreja de São Bartolomeu, o padre Miguel Antunes começou a atrair multidões. As pessoas buscavam explicações espirituais e ele as oferecia, baseando-se em passagens do Apocalipse. E viu o Cordeiro abrir um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como com voz de trovão, vem e vê. A congregação chorava, temendo que o sonho fosse o início do fim. Miguel, porém, parecia dividido entre o medo e a fé. Em particular, ele confidenciou a Helena. Talvez o Cordeiro não tenha vindo para punir, mas para revelar. A questão é, o que há para ser revelado em Elysium? Do outro lado da cidade, o hospital municipal transformou-se em um centro de estudos improvisado. Equipamentos foram instalados para monitorar o sono dos voluntários. Em uma noite experimental, 12 moradores foram conectados simultaneamente a sensores cerebrais. Às 3h33, todos despertaram gritando. As máquinas registraram uma onda elétrica idêntica em todos os cérebros, de uma assinatura impossível de reproduzir artificialmente. Os pesquisadores chamaram o fenômeno de pulso cordeiro, uma onda neural desconhecida que sincronizava o cérebro de todos os sonhadores no mesmo instante. Helena começou a duvidar de sua própria racionalidade. Não há tecnologia humana capaz de gerar isso, confessou. Enquanto a ciência mergulhava em incertezas, a fé se intensificava. Um grupo radical, autodenominado Os Chamados, começou a realizar rituais nas colinas ao norte da cidade. Eles acreditavam que o Cordeiro estava prestes a atravessar o véu e que apenas os que o aceitassem sobreviveriam. Seus cânticos ecoavam durante a noite. O céu se rasga, o Cordeiro vem. Que os olhos se fechem, pois o despertar será dor. A polícia tentava conter o pânico, mas muitos agentes já estavam dormindo mal, também atormentados pelo mesmo sonho. Alguns cometeram suicídio. Outros desapareceram sem deixar vestígios, abandonando carros, armas e uniformes nas ruas vazias. Em meio à loucura, uma descoberta assustadora surgiu. Uma equipe de técnicos que analisava as transmissões elétricas notou algo impossível. A energia elétrica da cidade oscilava levemente às 3h33 da manhã, no exato segundo em que os sonhos aconteciam. Era como se algo interferisse na rede, como um pulso vindo de cima. O engenheiro-chefe da usina, Rogério Navas, relatou que os detectores captavam uma onda descendente de origem não identificada, algo que se movia do céu para o solo. Se isso é natural, então o céu está emitindo ruído. Mas ruído não tem forma. E essa coisa parece ter vontade. A notícia vazou e a paranoia tomou conta. Muitos acreditavam que a cidade estava amaldiçoada. Outros tentavam fugir, mas algo sinistro acontecia nas estradas. Os que saíam afirmavam que, à meia-noite, a neblina voltava a envolvê-los, e quando amanhecia, eles estavam de volta a Elysium, como se a cidade tivesse se tornado um labirinto fechado, um mundo à parte. Helena e o padre Miguel se uniram em busca de respostas. Ela representava a ciência, ele a fé. Ambos, porém, já sabiam que estavam diante de algo que transcendia qualquer explicação. Em uma das madrugadas, observando o céu da sacristia, Miguel disse: "O Apocalipse não começa quando Deus decide. Ele começa quando o homem perde o controle da própria mente." E naquela mesma noite, uma nova variação do sonho aconteceu. O Cordeiro abriu a boca. E dessa vez, uma voz ecoou: "O tempo está rachando." Na 13ª noite do fenômeno, Elysium deixou oficialmente de ser considerada uma cidade funcional. As luzes piscavam como se respirassem.
As comunicações falhavam, e o som distante de trombetas ecoava vindo de lugar nenhum. O prefeito Arthur Menezes desaparecera há 3 dias, e o hospital agora estava cercado por pessoas desesperadas implorando por ajuda, por respostas ou simplesmente por sono. O que começou como um pesadelo coletivo havia se transformado em uma epidemia de delírios acordados. Muitos moradores começaram a ver o cordeiro mesmo com os olhos abertos. Eram visões rápidas, reflexos em janelas, vultos de luz nas nuvens, mas sempre com a mesma presença. O animal imóvel observando, como se esperasse o momento certo para se manifestar completamente. Os pássaros haviam desaparecido. Nenhum som natural ecoava mais. A cidade inteira parecia contida sob um manto de silêncio nervoso, interrompido apenas pelo ruído de motores de geradores e pelos gritos noturnos dos que resistiam a dormir. A doutora Helena Duarte já não era a mesma mulher cética que chegou à cidade. Seus olhos estavam fundos e suas mãos tremiam ao escrever relatórios que ela mesma sabia que ninguém acreditaria. Em uma gravação encontrada mais tarde, sua voz trêmula dizia: há uma conexão entre os cérebros, mas não é elétrica, é espiritual. Como se algo estivesse costurando nossas consciências, alinhando nossos medos para abrir uma fenda. E eu sinto que essa fenda não é apenas simbólica. Enquanto isso, o padre Miguel, cada vez mais consumido por suas visões, começou a pregar que o cordeiro não era o símbolo da salvação, mas o arauto da separação, aquele que vinha dividir o mundo entre os que suportam a verdade e os que se perderam na ilusão. Ele não veio para perdoar. Gritava durante as missas improvisadas no escuro. Ele veio para lembrar que fomos esquecidos. Os chamados, o grupo de fanáticos que adorava o cordeiro, agora controlavam boa parte da cidade. Eles andavam em procissões, vestidos de branco, com velas e olhos semicerrados, murmurando orações incompreensíveis. Alguns diziam que eles não dormiam mais. Viviam em um estado de sonho constante, uma espécie de transe coletivo. Um dos cientistas da equipe de Helena, Dr. Samuel Nogueira, foi encontrado morto dentro do laboratório, com uma mensagem escrita nas paredes com sangue. Ele está descendo. As câmeras de segurança mostraram Samuel olhando fixamente para o teto minutos antes da morte. Seus lábios se moviam, como se conversasse com alguém invisível. Após esse evento, a equipe foi dissolvida. Os militares chegaram, mas também foram engolidos pelo mesmo terror. Alguns soldados começaram a atirar contra o céu, alegando ver rasgos de luz se abrindo lentamente entre as nuvens. Nenhum deles acertava nada, mas o som das balas parecia provocar uma resposta. O céu tremia, e um som grave vibrava pela terra, como o mugido distante de uma fera milenar. A partir dessa noite, ninguém mais conseguiu sair de Elysium. As estradas sumiram sob um nevoeiro tão espesso que os carros que tentavam atravessar desapareciam completamente. Nenhum deles foi encontrado. O mapa do país nos noticiários começou a mostrar a cidade como inacessível. Helena e Miguel se refugiaram na biblioteca municipal, que havia se tornado um abrigo para os últimos lúcidos. Lá, entre pilhas de livros e velas acesas, encontraram um manuscrito antigo, uma Bíblia com anotações marginais feitas à mão. Em uma das páginas do livro de João, uma frase havia sido riscada e reescrita: o cordeiro rasgará o véu e abrirá os olhos dos que dormem. Miguel leu aquilo em silêncio. Depois olhou para Helena e disse: o sonho não é uma metáfora, é um chamado. E cada vez que sonhamos, o véu se parte um pouco mais. Naquela madrugada, Elysium viveu o primeiro evento físico. Às 3h33, o chão tremeu. As luzes apagaram-se completamente. As pessoas saíram às ruas e olharam para o céu. E ali, entre as nuvens densas, uma fissura de luz começou a se abrir, lenta, pulsante, como uma ferida incandescente. O ar se tornou pesado e um som profundo, semelhante a uma respiração gigantesca, encheu o espaço. As crianças começaram a chorar. Os idosos desmaiaram. O tempo pareceu congelar. Então, um clarão. E por um instante, todos viram a silhueta do cordeiro. Gigante, majestoso, suas patas pareciam tocar o firmamento, e sua luz ardia como 1000 sóis. Mas seus olhos eram humanos e choravam. Quando o clarão cessou, o céu voltou ao normal,
e o silêncio dominou novamente. Mas naquele momento, todos souberam que a cidade estava condenada, porque o sonho havia atravessado o limite do sono. O cordeiro já estava entre eles. A cidade de Elysium estava em colapso total. Os noticiários deixaram de transmitir informações sobre o local. As linhas de comunicação foram cortadas, e qualquer tentativa de sobrevoar a região resultava em falhas inexplicáveis de energia. Para o mundo exterior, Elysium havia se tornado uma mancha estática, um vazio no mapa. Mas para quem estava dentro, era o início do fim. A biblioteca municipal se transformara em um refúgio improvisado. Helena, o padre Miguel e alguns poucos sobreviventes reuniam-se ali, cercados por livros antigos, mapas e velas tremulantes. O som do vento nas janelas parecia um sussurro constante, como se a própria cidade tentasse falar. Helena, exausta e emaciada, folheava a Bíblia anotada que haviam encontrado. Entre as margens das páginas, havia referências cruzadas com livros apócrifos e manuscritos de Enoque. Uma passagem chamava a atenção. Quando o sono dos homens for um só, o véu se rasgará, e o cordeiro descerá para pesar as consciências, pois o sonho será o espelho da alma coletiva. Miguel recitou o trecho em voz baixa, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Isso é o que está acontecendo aqui, disse. Não é castigo, é exposição. O cordeiro não veio para destruir, mas para revelar o que dorme dentro de nós. Helena olhou para ele confusa e perturbada. Mas revelar o quê, padre? Loucura? Culpa? Medo? Ele respondeu com os olhos marejados. Revelar a verdade sobre o que a humanidade se tornou quando parou de sonhar com o divino. Enquanto discutiam, um dos sobreviventes, Daniel, ex-estudante de teologia, encontrou um mapa antigo de Elysium, datado de 1901. Na parte norte, onde hoje existia a Colina dos Chamados, havia a marca de uma antiga capela destruída por um incêndio há mais de um século. Embaixo do mapa, uma inscrição em latim: Agnus fissura caeli, o cordeiro que rasga o céu. Aparentemente, o culto ao cordeiro não era novo. Era parte de uma lenda local esquecida, passada por gerações e reinterpretada como superstição rural. Helena percebeu que o fenômeno atual poderia estar reativando algo adormecido, uma memória coletiva gravada nas mentes da cidade desde tempos remotos. Durante a madrugada, decidiram visitar as ruínas da antiga capela. O caminho era silencioso, coberto por névoa e por uma sensação de vigilância constante. Cada passo ecoava como se o chão respirasse. Ao chegarem, encontraram o que restava de um altar de pedra, coberto de musgo e rachado. Gravado na rocha, quase apagado pelo tempo, estava o mesmo símbolo que muitos sonhadores afirmaram ver em seus sonhos: um olho dentro do sol, e abaixo dele, a silhueta de um cordeiro. Helena tocou a pedra e sentiu uma vibração quente, pulsante. Um som grave, quase como um coração batendo, ressoou em seu peito. É aqui, murmurou. O sonho começa aqui. De repente, Daniel caiu de joelhos tremendo. Seus olhos se reviraram, e sua voz mudou de tom. Era uma voz profunda, ecoante, quase sobre-humana. Vocês abriram a fenda. O véu se rasgou. O sono do homem é o alimento do cordeiro, e ele desperta porque vocês o chamaram. Helena recuou assustada. Miguel começou a rezar, mas as palavras pareciam perder força no ar. Daniel levantou a cabeça com um sorriso quebrado e disse: Vocês achavam que o sonho era uma mensagem, mas era uma colheita. Logo em seguida, ele desmaiou. No retorno à biblioteca, Helena analisou o que ouvira. Se o sonho é uma colheita, pensou, então o cordeiro está se alimentando da mente coletiva. Ela começou a traçar gráficos. Quanto mais pessoas sonhavam, mais intensa era a fissura no céu. A cada 3h33, o rasgo luminoso aumentava, e o pulso cordeiro, aquela onda cerebral detectada anteriormente, ficava mais forte. Miguel, por outro lado, via tudo como inevitável. Não há como deter o que é profético, disse. O Apocalipse não é destruição, é revelação. Mas Helena se recusava a aceitar isso. Ela acreditava que, se o sonho era um processo coletivo, talvez pudesse ser interrompido pela consciência. E se todos permanecessem acordados ao mesmo tempo? E se por um instante ninguém sonhasse? Talvez o ciclo fosse quebrado. Assim, organizaram um plano desesperado.
Usar os geradores da cidade para criar luz e ruído contínuo durante a madrugada, impedindo o sono da população. Helicópteros não podiam entrar, mas os poucos equipamentos restantes ainda funcionavam. Mensagens foram espalhadas por alto-falantes. Não durmam. Mantenham as luzes acesas. O cordeiro só vem quando sonhamos. Por algumas horas o plano pareceu funcionar. As pessoas acendiam velas, batiam panelas, cantavam, oravam. Qualquer coisa para permanecer acordadas. Mas às 3h30, algo começou a mudar. O ar se tornou pesado e uma força invisível percorreu a cidade. As velas apagaram-se sozinhas. Os geradores falharam. As luzes se extinguiram uma a uma. E então, às 3h33, o cordeiro apareceu no céu, maior do que nunca, rasgando a escuridão com sua luz branca e terrível. Helena e Miguel caíram de joelhos, cobertos por um brilho intenso que fazia o ar vibrar. E quando o cordeiro abriu a boca, uma voz falou dentro da mente de todos. Acordar é inútil. O sonho já começou. Quando o relógio marcou 3h33, o tempo pareceu hesitar. O ar se tornou espesso, e o silêncio que antecedeu o som foi tão absoluto que até o coração de Helena pareceu parar por um segundo. E então veio o som, um estrondo que não parecia vir do céu nem da terra, mas de dentro da mente de todos. Uma vibração que fazia os ossos tremerem e o sangue se mover em ondas dentro do corpo. O cordeiro desceu. Ele não era uma figura física no sentido comum. Era luz e forma ao mesmo tempo, uma manifestação que rasgava o firmamento como uma ferida pulsante. O céu, antes escuro, agora brilhava com linhas de claridade que se moviam como artérias luminosas, conectando-se à cidade. As nuvens se dividiram como cortinas, revelando algo além, um espaço branco e infinito, onde o ar parecia líquido e denso. As pessoas começaram a sair de suas casas, atraídas por um impulso irresistível. Homens, mulheres e crianças caminhavam em transe pelas ruas, os olhos abertos e fixos no céu. Todos murmuravam a mesma frase em uníssono. O sono é a porta. A porta está aberta. Helena observava a cena do alto da biblioteca. Lá de cima, viu os habitantes de Elysium reunindo-se na praça central, em torno do obelisco da cidade. O chão tremia sob seus pés e rachaduras começaram a se abrir, revelando uma luz pulsante subterrânea, como se a cidade tivesse um coração que batia em sincronia com o cordeiro. Padre Miguel, ao seu lado, rezava em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não há mais véu, disse ele quase sussurrando. Agora veremos o que sempre tememos ver. De repente, as vozes das pessoas cessaram e um vento violento soprou, fazendo as janelas estilhaçarem. O céu se partiu de vez. Um rasgo perfeito, do horizonte ao zênite, abriu-se com um clarão que queimava os olhos. Do outro lado, podia-se ver algo que não era o espaço. Era como olhar para o interior de uma mente divina, um oceano de luz e sombras, onde formas indescritíveis se moviam. O cordeiro avançou lentamente, flutuando sobre a cidade. Cada passo seu era acompanhado de um som que lembrava trombetas distorcidas e cânticos em línguas antigas. Onde ele passava, as coisas perdiam consistência. Os prédios se dissolviam como poeira. As árvores murchavam instantaneamente, e o tempo parecia se curvar. Helena gritava para Miguel: "Não pode ser real! É um delírio coletivo. Precisa ser!" Mas Miguel apenas respondeu com a voz quebrada: "Se é delírio, então é o mesmo que realidade, porque todos o compartilham." Os chamados o grupo de fanáticos estavam na praça. Vestidos de branco, ajoelhados, cantavam, enquanto o cordeiro pairava sobre eles. Um a um começaram a se erguer no ar, levados por uma força invisível, desaparecendo dentro da luz. Suas vozes tornaram-se ecos distantes, fundindo-se à ressonância do próprio ser celestial. Helena sentiu o chão ceder. A biblioteca inteira começou a se inclinar, e livros antigos voavam pelo ar, girando em espirais de poeira e luz. Nas páginas que flutuavam, palavras em hebraico e latim ardiam, formando frases incompletas, como se a linguagem tentasse traduzir o impossível. Ela correu para salvar os registros científicos, mas já era tarde. Os papéis queimavam em chamas invisíveis, dissolvendo-se em símbolos. O ar estava saturado de energia, e Helena sentia o corpo formigar, o som do sangue em seus ouvidos, misturando-se às trombetas do céu.
Foi então que Daniel, o jovem teólogo que havia sido possuído anteriormente, apareceu entre os escombros. Seus olhos brilhavam como faróis brancos, e sua voz agora era clara, firme, quase divina. Vocês o chamaram com medo, mas ele respondeu com piedade. O Cordeiro não veio destruir. Ele veio mostrar o que vocês realmente são. Helena, exausta e quase sem voz, perguntou: e o que somos, então? Daniel sorriu, um sorriso triste e insondável. Sonhos inacabados. O céu continuava se abrindo. E quando o rasgo atingiu o limite da visão humana, o mundo se dobrou sobre si mesmo. As ruas se fundiram, o chão se tornou espelho, refletindo o céu em fragmentos. E no reflexo, Helena viu algo terrível. Ela mesma dormindo, com os olhos abertos, sussurrando palavras que não lembrava ter dito. Miguel, tomado pela revelação, caiu de joelhos e abriu os braços para o Cordeiro. Que assim se cumpra o que estava escrito, gritou. O Cordeiro olhou para ele, um olhar humano, piedoso e devastador, e uma lágrima caiu do céu, atingindo o chão com o peso de um trovão. Onde a lágrima tocou, o asfalto se dissolveu, e dali surgiu uma árvore de luz que cresceu até tocar as nuvens. Cada galho era feito de energia viva, e no topo dela, o rosto do Cordeiro se multiplicava em 1000 expressões de dor, compaixão e julgamento. Elysium desaparecia, não em destruição, mas em absorção. O Cordeiro não estava aniquilando a cidade, ele estava incorporando-a. As pessoas começaram a se desfazer em luz, e suas vozes ecoavam em uníssono, formando uma única palavra: acordar. Mas ninguém acordou. Helena foi a última a permanecer em pé. O mundo à sua volta havia se transformado em uma extensão da luz do Cordeiro. Antes que tudo se apagasse, ela sussurrou: se isto é o despertar, então o sonho sempre foi a realidade. E então, silêncio. A cidade de Elysium foi engolida pela claridade, e o céu finalmente se fechou. Dias, semanas ou talvez séculos se passaram. Ninguém poderia dizer, porque o tempo deixou de existir em Elysium. A cidade desapareceu dos mapas, das memórias e até dos registros digitais. Era como se nunca tivesse existido. Mas em algum ponto do espaço e da consciência, Elysium ainda sonhava. Do silêncio absoluto que restou, surgiu uma nova paisagem. Não era o céu nem a terra. Era um reflexo, um lugar onde tudo o que fora humano permanecia suspenso entre o ser e o deixar de ser. Lá entre fragmentos de prédios e lembranças, Helena caminhava. Seu corpo parecia feito de luz, mas sua mente ainda era humana o suficiente para duvidar. Ela via ecos de pessoas, sombras de vidas antigas, presas em ciclos de repetição, crianças brincando sem som, casais abraçados em ruas inexistentes, todos olhando para um horizonte, onde o Cordeiro permanecia imóvel, gigantesco, observando como um sol que jamais se põe. Em meio a essa eternidade estagnada, uma voz ressoou dentro dela, suave, porém imensa. Não há fim. Há apenas o retorno. Helena caiu de joelhos. Quem é você? Perguntou com a voz rouca, ecoando no vazio. A resposta veio como um sussurro coletivo, uma mistura de 1000 vozes. Sou o que vocês sonharam. Sou o que esqueceram de acreditar. E então ela compreendeu. O Cordeiro não era uma entidade exterior. Ele era a materialização da fé perdida da humanidade. Uma força nascida da ausência de espiritualidade, um reflexo coletivo do desejo reprimido de reconexão com o divino. O sonho não havia sido enviado por Deus. Fora criado pelos próprios homens. Pelo vazio deixado quando deixaram de sonhar com algo maior do que si mesmos. O Cordeiro rasgou o céu não como punição, mas como resposta. O rasgo era o símbolo do despertar da consciência coletiva, o momento em que a humanidade olhou para o próprio abismo e viu que o abismo também olhava de volta. Helena olhou ao redor, vendo o que restava da cidade. Então tudo isso é uma ilusão? A voz respondeu: não. É a lembrança daquilo que vocês chamaram de realidade. Quando o homem sonha o mesmo sonho, ele cria um mundo. Quando todos acordam, o mundo desaparece. Ela andou até o centro da antiga praça, agora um espaço etéreo coberto por luz branca líquida. A árvore de luz ainda estava lá, pulsando com uma energia viva, seus galhos alcançando o nada. No topo dela, o Cordeiro a observava em silêncio, como se aguardasse algo. Helena respirou fundo e falou com firmeza:
Então, é isso. O despertar não é abrir os olhos, é aceitar o que se vê quando não há mais véu. A voz pareceu sorrir dentro de sua mente. Você entende. O verdadeiro sono não é o que ocorre à noite. É o esquecimento de si. E quando o homem esquece de sonhar, o sonho o busca. Nesse instante, uma brisa soprou. O primeiro movimento real, desde o fim. As luzes começaram a se apagar lentamente, como se alguém estivesse fechando as cortinas do universo. Helena sentiu o corpo se desfazer, cada partícula retornando à mesma luz que a criou. Antes de desaparecer, ela murmurou: se alguém sonhar com Elysium, que se lembre do Cordeiro. E em algum lugar fora do tempo, um novo sonho começou. Uma criança, em uma cidade distante, acordou gritando às 3h33 da manhã. Seu pai correu até o quarto assustado. O que foi, meu amor? Pesadelo? A menina olhou para o teto, os olhos arregalados, e respondeu: eu vi um cordeiro rasgando o céu. O pai sorriu, tentando acalmá-la, sem entender o frio que subiu por sua espinha. Do lado de fora, nas nuvens, um pequeno rasgo de luz cintilou, quase invisível, mas presente. E então, mais uma vez, o sonho começou a se espalhar, porque o que acontece quando todos sonham o mesmo sonho é que o sonho começa a acreditar que é real. O horror de Elysium não foi o cordeiro, foi o esquecimento. Foi o vazio que a humanidade criou dentro de si, ao substituir a fé pela lógica, a esperança pelo medo e o sonho pela rotina. O cordeiro apenas respondeu ao chamado que todos fizeram, não com palavras, mas com ausência. E talvez ele ainda esteja esperando que alguém desperte, não do sono, mas da indiferença. Quando a humanidade perde o hábito de sonhar com o divino encontra outra forma de ser lembrado. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.